À medida que os eventos climáticos extremos se intensificam, a crise climática testa a resiliência das democracias ao redor do mundo. Mas como promover políticas públicas que sejam eficazes e representem as vozes de todos os setores da sociedade? A resposta pode estar no aprimoramento dos regimes democráticos, fundamentada em equidade, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. No episódio de hoje, vamos explorar um tema que merece muito a nossa atenção: a relação entre democracia e mudança do clima. Eu sou a Gabriela Viana, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 6º e último episódio da 4ª temporada do Conexões para Convergir. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Em meio a uma das maiores crises do século XXI, marcada por impactos ambientais, sociais e econômicos, fica claro que o enfrentamento das mudanças climáticas exige mais do que inovação tecnológica ou soluções econômicas. Ela demanda, acima de tudo, instituições democráticas robustas e uma governança participativa que assegure o equilíbrio entre desenvolvimento, soberania e proteção ambiental. A participação cidadã nesse sentido é essencial para que as políticas climáticas sejam legitimadas e bem-sucedidas. O Acordo de Paris destaca a importância do envolvimento de todos os segmentos da sociedade na formulação, na implementação e no monitoramento dessas políticas, especialmente em países mais vulneráveis aos impactos climáticos. E hoje, a gente vai refletir sobre como as democracias podem liderar na reformulação de um sistema socioeconômico que ainda é amplamente extrativista e predatório. Como apontado pelo IPCC, essa mudança não é apenas desejável, ela é essencial para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius e garantir um futuro mais sustentável para todo mundo. Quem está comigo nessa conversa é o Ciro Brito, analista sênior de políticas do clima no Instituto Socioambiental, o ISA. Ele é mestre em desenvolvimento sustentável pela UFPA e também mentor do GT Amazônia na Latin American Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action. Seja muito bem-vindo, Ciro. Obrigada por participar aqui do Conexões para Convergir. Obrigado pelo convite, é uma alegria, ainda mais para conversar sobre esse tema super importante. E a gente tem ainda a Lívia Pagotto, gerente sênior de conhecimento do Instituto Arapiaú e secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. Lívia, é um prazer enorme te receber aqui também no Conexões. Olá, Gabriela. Olá, Ciro. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, pessoal, vou começar pelo seguinte: a crise climática ela coloca em xeque os modelos tradicionais de desenvolvimento e de governança ao redor do mundo, especialmente quando a gente fala de democracias consolidadas. Na visão de vocês, quais são os principais desafios que essa crise climática traz para esses modelos? Lívia, você pode começar? Vamos lá, Gabriela. De fato, a gente está falando aí de uma conexão entre duas temáticas, né? Democracia, crise climática, que expressam muito dos nossos desafios dos nossos tempos, né? Acho que a primeira reflexão que a gente pode fazer é justamente sobre esse modelo de desenvolvimento que vem orientando, né, a nossa organização enquanto Estados democráticos. Entendo que também nosso recorte inicial aqui são, né, os Estados democráticos. E uma reflexão penso que é o que é desenvolvimento nesses países democráticos, para quem esse desenvolvimento foi pensado numa trajetória histórica aí, né, se a gente acompanha um pouco as últimas décadas, mas também qual é o papel do Estado, ou seja, qual que é o papel de outros atores da sociedade, especialmente em quem tem uma responsabilidade de responder à emergência climática. Então, na minha visão, acho que a gente está num momento propício, a partir do momento em que a gente vê vulnerabilidades sociais muito agravadas, estados de direito, né, democráticos que têm tido aí percalços ao longo da sua trajetória por meio de algumas tendências antidemocráticas ou negacionistas importantes para a gente revisitar. Então, qual é o sentido da democracia, mas, acima de tudo, quem é que acessa e expressa, né, usufrui da cidadania como um todo. Então, acho que a gente está olhando para uma lógica também de organização de estados democráticos de direito, em que a gente compartimentalizou, por assim dizer, né, a nossa forma de olhar para as esferas essenciais para a garantia da nossa cidadania e do nosso cotidiano, e me refiro a coisas básicas como saúde, educação, economia, segurança pública e etc., muito focado no Estado, sabendo que nesse momento a gente já sabe, né, que a expectativa de que o Estado solucione vários dos nossos desafios não é mais realidade, e também com que participação a gente tem que contar
para lidar com a crise climática. Então, a crise climática, na minha visão, ela vem aí para agravar muito dos percursos aí, percalços que a gente teve na história dos Estados democráticos de direito, e isso tem muito a ver com a nossa relação em relação ao meio ambiente, em relação à economia com a nossa vida social. Círio, você compartilha da opinião da Lívia? Compartilho da opinião da Lívia e eu vejo que um dos principais elementos das democracias é justamente a participação social. E esse é um elemento que a Constituição de 1988, falando da democracia brasileira, ela traz de uma maneira amplificada. Então, pensando um dos desafios que a gente tem para uma maior consolidação da democracia brasileira, mas também para as outras democracias dos Estados de Direito, é justamente como garantir e efetivar a participação social. E o que está na mesa é, por exemplo, o acesso aos dados, né? Então, por isso que a transparência é super importante, e quando você pensa em democracias ambientais, que é um outro termo também que se tem utilizado para esse momento que a gente está vivendo, ou pelo menos para a necessidade que esse momento traz para as democracias liberais, você tem a transparência e o acesso a dados como um dos principais pontos que a gente precisa avançar. Quando a gente fala da Constituição brasileira, no artigo 225, ela assegura a todos o direito a um meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado, e ela estabelece que tanto o poder público quanto a coletividade têm o dever de preservá-lo para as gerações de hoje e para as gerações do futuro também. No contexto dessas mudanças climáticas, quais são os principais obstáculos para garantir esse direito hoje aqui no Brasil? Sem dúvida, Gabriela, acho que a gente primeiro, né, precisamos celebrar que a gente tem uma Constituição que tem sua solidez, que nos ajuda a atravessar, inclusive, momentos aí importantes da nossa vida política, né, e me refiro a um passado recente. Então, é uma conquista histórica em que o meio ambiente aparece como um marco muito importante dessa nossa organização como vida em sociedade, né? Então, acho que o Brasil teve, a partir disso, inclusive, consequências importantes em termos da própria organização da Rio 92, né, a COP30 que vem no ano que vem aqui para Belém, num importante momento da nossa história, né, de refletir sobre esses impactos das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, a minha reflexão é que o mundo mudou grandemente em relação ao que a gente entendia como mundo, como problemas complexos ou problemas perversos, como parte da literatura gosta de dizer, né, os famosos wicked problems, em que a gente tem muita incerteza, a gente necessita de muitos atores envolvidos para resolver várias questões. Então, eu acho que tem um ponto importante para a gente fazer uma reflexão sobre, que é falar sobre clima e falar sobre meio ambiente, é falar fundamentalmente sobre desenvolvimento. Eu diria também que o artigo 225 da Constituição brasileira ele é emblemático por diversos motivos. Um é porque ele é uma cláusula pétrea que traz o meio ambiente para a base da nossa sociedade brasileira após 1988. Ali você tem tanto uma pactuação e uma regimentação de direitos para humanos quanto para não humanos, o que é um grande avanço se você for comparar com outras constituições de estados democráticos, mas você também tem um aceno tanto para as atuais quanto para as futuras gerações e para os diversos setores. Então, o que a gente pode considerar que a Constituição brasileira coloca em pauta é que a nossa democracia precisa ser uma democracia que, quando vai olhar para a questão do meio ambiente, ela precisa ter esforços intersetoriais, ela precisa considerar a atual e os desafios das futuras gerações e, além dos seres humanos, que devem estar na centralidade, obviamente, mas também pensar os seres humanos, a natureza dos recursos ecológicos. Então, quando a gente fala de crise climática, a gente tem já, digamos assim, uma lista que a própria Constituição nos traz. A gente precisa enfrentar a crise climática olhando para os seres humanos, mas também para os não humanos. A gente precisa enfrentar os desafios das atuais gerações, ou seja, a gente precisa avançar em adaptação, mas a gente precisa também olhar para as futuras gerações e, além disso, é importante que todos os setores se engajem. Círio, você trouxe a Constituição de 88, a gente tem entre os princípios ali fundamentais dessa Constituição a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Você acredita que elas também são impactadas pela crise climática? Elas são impactadas pela crise climática e justamente por isso que a gente tem várias estratégias que vão além, inclusive, da própria jurisdição dos Estados nacionais. Então, o multilateralismo ele é uma aposta forte que a comunidade internacional colocou justamente para buscar juntas resolver ou enfrentar a crise climática. Então, você tem ali, desde 1992, uma série de concertações que vão sendo solidificadas por meio de tratados internacionais, como
a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, sobre o Acordo de Paris mais recentemente em 2015, que buscam justamente, a partir da soberania de cada um dos estados, avançar em mecanismos que garantam a dignidade das pessoas humanas, tanto nas comunidades nacionais, mas também na comunidade internacional. Lívia, queria também te ouvir de como esses pilares vêm sendo desafiados no Brasil de hoje. Concordo 100% aí com o que o Ciro trouxe, talvez adicionando a importância da gente garantir esse pluralismo político que está justamente remetido na nossa Constituição Federal. Acho que o Brasil se fez enquanto país a partir do momento em que a gente estabelece esse marco, né, da democracia tão importante, porque a gente garantiu os espaços de participação e a gente garantiu que vários grupos sociais tivessem aí suas diferentes pautas representadas nesses espaços. Obviamente, com sempre muita oportunidade de aprimoramento, mas eu diria que no momento em que a gente vê ondas, de novo, né, a extrema-direita, que são negacionistas às mudanças climáticas, como é importante esse nosso papel e o papel da própria Constituição de sermos guardiãos desse valor que é tão fundamental para que a gente possa lidar melhor com as mudanças climáticas, para que a gente possa não deixar que os grupos mais vulnerabilizados se vulnerabilizem ainda mais e, obviamente, que a gente possa ter respostas mais inteligentes para o que está acontecendo dentro, de novo, né, de um contexto de muita incerteza do que vem pela frente. Agora, quando a gente fala da atuação dos três poderes no Brasil, tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário, como é que as questões ambientais e climáticas têm sido tratadas? E vocês percebem que a gente foi tendo mudanças na abordagem dessa agenda nos últimos anos, ou ainda permanecemos falando mais do que fazendo? A gente percebe que os três poderes da República se movimentam, mas se movimentam de maneira diferente em procurar soluções para a crise climática. Então, o Poder Judiciário, principalmente a partir do julgamento do pacote verde no STF, que aconteceu ano passado, deu uma série de decisões super importantes para tentar garantir um Estado de direito constitucional que resguarde os direitos ambientais, que resguarde o artigo 225 da Constituição Federal, por exemplo. Em relação ao Poder Executivo, a gente percebe que houve, de 2023 para cá, uma mudança abrupta em relação a qual é a postura que o governo federal tem em relação à questão do meio ambiente e do clima. Então, diversas políticas que estavam paralisadas ou tinham sido extintas, elas passam novamente a serem atualizadas, passam a ser restabelecidas, e a tendência que a gente tem visto nesses últimos 2 anos é que essas políticas têm sido avançadas, principalmente no âmbito da implementação ou do desenvolvimento de planos. Então você tem aí uma série de planos, como o Plano de Transformação Ecológica, o Plano Clima, que foram, né, elaborados ou foram atualizados ou estão sendo atualizados, como é o caso do Plano Clima, e isso é super importante, né? O planejamento para a política pública é fundamental. O que a gente tem de expectativa para esse próximo período é que esses planos eles sejam executados. E para que eles sejam bem executados, é importante que todos os setores estejam comprometidos com essa execução, que a sociedade civil organizada esteja nesse monitoramento também dessas execuções. Agora, em relação ao poder legislativo especificamente, a gente tem percebido que, de modo geral, o Congresso Nacional tem decidido e aprovado legislações que são retrocessos ambientais e, consequentemente, retrocessos climáticos. Então, é preciso que o Poder Legislativo, nas próximos mandatos, olhe cada vez mais, nas próximas legislaturas, aliás, olhe cada vez mais para essa questão do meio ambiente e do clima e mude sua postura. O que a gente tem percebido dos poucos avanços que têm acontecido no Poder Legislativo são nos casos dos grandes desastres, as grandes tragédias, que têm promovido uma comoção pública, nacional e, em alguns casos, até internacional, se a gente for citar o caso do Rio Grande do Sul, se for citar o caso das secas nos estados dos rios amazônicos, e aí, como resposta a essas tragédias que vêm dizimando a vida de centenas e milhares de pessoas no Brasil, algumas legislações têm sido aprovadas, como é o caso da legislação que aprova diretrizes para os planos de adaptação no Brasil, mas sempre a reboque de algumas situações extremas, que é o que a gente gostaria que não precisasse acontecer. Novamente, eu vou concordar com muita coisa que o Ciro trouxe, já talvez acrescentando alguns elementos, né? Do ponto de vista de aproximação à agenda presidencial, por exemplo, né, é importante a gente ter um presidente que fale sobre a questão climática, que se pronuncie quando tem desastres, que mobilize seus ministérios e que tente, de certa forma, integrar essa atuação muito coordenada que a gente precisa ter para responder aos efeitos das mudanças climáticas. Então, acho que isso é uma avenida muito promissora
mas obviamente depende aí da gente ter uma estabilidade política que garanta que essa construção seja realizada. Vejo com muito bons olhos planos ambiciosos que estão distribuídos em vários ministérios. Acho que pela primeira vez a gente vê muitas secretarias que têm o tema de clima, têm o tema ambiental distribuído aí, de novo, por vários lugares da esplanada, que falam sobre transformação ecológica, falam sobre bioeconomia, um grande pacto que a gente fez enquanto governo federal em relação ao combate ao desmatamento, e isso vira uma prioridade no dia 1, né, do governo do presidente Lula, e a gente tem aí observado os bons resultados de um bom pacto e de uma ambição que o país se coloca justamente por acreditar que isso coloca o Brasil no presente, que emite, né, sinais para o futuro de que a gente tem uma ambição aí, a nossa sociedade como um todo, de guardar essa riqueza que a gente tem no nosso país. Sobre o legislativo, para além do que o Ciro falou, talvez um acréscimo seria a gente ter mais ambição do que a gente vem aprovando aí em termos legislativos nos campos de mitigação e adaptação. Acho que a mitigação, de certa forma, tem tido, né, avanços mais expressivos ao longo dos anos, se a gente considera o histórico todo, né, dessa agenda na nossa vida política, especialmente em Brasília, mas acho que a gente viu, a partir desse ano e do ano passado, as expressões extremas, né, dos eventos climáticos do Rio Grande do Sul, Amazônia, que requerem que a gente coloque as pessoas no centro da formulação de políticas públicas de adaptação. Ao mesmo tempo, muitos retrocessos, só reforçando aqui o Ciro disse, né? Sobre o STF, né, o Poder Judiciário, acho que a gente tem questões muito importantes a pensar, apesar dos avanços, ainda vejo que o sistema judiciário como um todo talvez não tenha uma leitura ainda muito compreensiva do que significa lidar e qual é o seu papel em relação às mudanças climáticas. Faço referência, por exemplo, ao que a gente tem observado, né, de muitos movimentos reforçando a importância da gente garantir justiça climática, um conceito tão central para que a gente possa ter as pessoas que importam de fato com suas vulnerabilidades reduzidas e, obviamente, garantindo também caminhos de prosperidade e de desenvolvimento para essas pessoas. E também acho que tem uma importante conversa sobre a segurança pública como um todo do nosso país, talvez meu olhar muito próximo da região amazônica, o que significa a relação entre clima, uma estabilidade, né, de governança dos territórios. E eu acho que a gente está num momento também crucial da nossa história em que a gente observa desafios muito claros no campo dessa estabilidade, da segurança, que garante também condições dignas para a vida das pessoas. Eu queria falar um pouco mais profundamente sobre fortalecimento de democracia, porque está diretamente ligado esse fortalecimento à garantia do direito ao meio ambiente saudável, como a gente tinha falado antes. Na opinião de vocês, o que precisa ser feito para a gente ter processos mais robustos, processos participativos mais robustos relacionados ao clima e ao meio ambiente, especialmente quando a gente considera o Brasil um país tão diverso, de dimensões tão continentais e que também tem diferenças sociais muito gritantes entre os próprios estados. O que a gente poderia fazer enquanto Estado e o que a gente poderia fazer enquanto população? Do meu ponto de vista, Gabriela, enquanto Estado, há uma importância fundamental de garantir os espaços de participação que foram, em grande medida, desmanchados, né, ou desconstituídos no nosso último ciclo de mandato federal, né? Eu acho que a gente observou aí a desintegração de lugares onde as pessoas poderiam colocar suas demandas, não só sobre clima, mas sobre sua vida cotidiana. E volto aqui e reforço uma das minhas falas anteriores de que falar sobre clima é falar sobre oportunidades que as pessoas têm de acesso ao emprego, à saúde, à segurança, à educação e por aí vai. Obviamente, a gente reconhece que essas instâncias muitas vezes não são suficientes, mesmo quando a democracia está no seu curso um pouco mais tranquilo. Então, também gostaria de reforçar o meu olhar para o espaço que a sociedade civil tem de forma muito importante na nossa trajetória brasileira, da nossa política ambiental, da nossa política climática brasileira, em fazer interlocuções não só com o governo, mas também Estado, por exemplo, Itamaraty, né, a diplomacia brasileira tem um papel muito relevante de ser porosa, digamos assim, ao que a sociedade civil brasileira deseja em termos climáticos. Não à toa a gente observa nas próprias COPs, né, da Conferência das Partes de Mudanças Climáticas, uma participação sempre muito alta de organizações da sociedade civil brasileira. E aí a gente poderia explorar qual é o papel da filantropia, né, em garantir que esses espaços sejam resguardados, qual é o papel da filantropia para refletir essa diversidade que o Brasil
que as regiões representam. No caso da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, da qual eu sou secretária executiva, a gente reconhece, inclusive, a diversidade da Amazônia. A gente coloca a Amazônia no plural, no sentido de que a gente tem presença negra, a gente tem presença indígena, a gente tem presença de diversos grupos sociais e com uma constituição urbana muito diferente. Então, obviamente, isso complexifica, né, os processos de participação, exigem uma participação multinível, muito diversa, etc., mas eu acho que a gente tem um histórico suficiente enquanto sociedade brasileira que a gente já conseguiu conquistar, enquanto essa porosidade entre, né, Estado e sociedade, essa relação tão importante, e o papel que cada um de nós pode ter. Gostaria de assinar embaixo que a Lívia trouxe e acrescentar que acho que a gente precisa separar o joio do trigo, tanto por parte do Estado quanto por parte da sociedade. Aquelas iniciativas que são consideradas iniciativas positivas, iniciativas que trazem impacto, a gente precisa fortalecer, precisa ampliar o campo de influência para que outras iniciativas como essas positivas possam ser reproduzidas nos diversos setores, público, privado, sociedade civil, academia, etc. E, ao mesmo tempo, aquelas iniciativas que são consideradas contra o clima, aquelas iniciativas que a gente já sabe, aquelas ações que a gente já sabe que não são ações que vão ajudar a gente a avançar, elas precisam ser restringidas. Então, nesse sentido, você pode pensar no conjunto de ações, né? Se você olha para o Estado, você pode pensar em legislações mais restritivas, legislações mais punitivas, por exemplo, para quem está agindo contra o que o nosso tempo está demandando. Por outro lado, também você pode pensar restrição de incentivos a ações, né, ou iniciativas que sejam consideradas também ruins para o clima, né, pensar condições também para esses incentivos, né, considerando esse arcabouço de condicionais que podem ser para fomentar melhores práticas climáticas por parte das empresas e dos governos, e, entre outras, por exemplo, eliminar subsídios governamentais especificamente para alguns setores que são setores que estão fazendo a gente pagar essa conta, por exemplo, combustíveis fósseis. O caso do Brasil se fala muito sobre a mudança do uso da terra e das florestas e sobre o papel da agropecuária, mas é importante a gente falar também sobre o setor energético, porque ele é o principal bode na mesa das negociações internacionais. E, apesar do nosso grande papel de emissões a partir das florestas, o Brasil também é um dos maiores exploradores, né, dessa questão energética, né, do petróleo, por exemplo. A gente sabe que agora, com essa questão da Foz do Amazonas, o Brasil já está no top 10 dos exploradores petrolíferos do mundo, e se for para frente a iniciativa da Foz do Amazonas, o Brasil pode estar ali no top 5. Então, a gente precisa, obviamente, olhar para a questão das florestas enquanto Estado, mas a gente precisa também olhar para a questão da energia. E, enquanto sociedade, é isso, olhar as empresas que estão cumprindo seu dever de casa, trabalhar para que elas engajem outras empresas para cumprirem também seu dever de casa, por meio de federações, as confederações, que são importantes também, setoriais, e a sociedade civil ser fortalecida, ser ouvida e ser chamada para a participação da construção e do desenvolvimento de políticas públicas. Bom, eu queria chamar aqui o nosso quadro especial, porque diante de tudo isso que a gente refletiu até aqui, o nosso quadro ele dá voz às boas práticas nas áreas do meio ambiente, da segurança e da soberania, e nesse episódio a gente vai apresentar para o nosso ouvinte um pouco do trabalho que vem sendo realizado pelo Pacto pela Democracia. Mais de 200 organizações fazem parte dessa rede, que atua nos mais diversos temas, como combate à fome e às desigualdades, antirracismo, promoção da saúde, meio ambiente e clima, entre outros. E todas têm um objetivo comum: defender e aprimorar a democracia no Brasil e no mundo. Quem vai contar pra gente como é que eles fazem isso é o André Amaral, que é coordenador de articulação do Pacto pela Democracia. A gente vai ouvir o depoimento dele, depois eu ainda tenho algumas perguntas para fazer para vocês sobre esse assunto. Rádio Soberania e Clima. Aqui no Pacto pela Democracia, acreditamos que a sociedade civil fortalece a democracia e a democracia fortalece a sociedade civil. A gente pode classificar nossas atividades em 2 eixos. O primeiro é de defesa. Nos últimos anos, temos acompanhado um preocupante movimento que busca deslegitimar o processo democrático e avançar com um projeto autoritário no país, atentando contra a democracia brasileira. Um dos grandes trabalhos do Pacto é monitorar atentamente, de forma continuada, esses ataques, compreendendo-os não como fatos isolados, mas buscando entender o fenômeno autocrático brasileiro e respondendo a ele. Nesse sentido, podemos apontar iniciativas como o Diário de Ataques, que buscou registrar os diversos ataques antidemocráticos
climáticos que a gente teve nos últimos anos, e também campanhas de resposta, como o Democracia Forte, que é uma agenda de propostas dividida em 8 eixos para impedir que ataques como o 8 de janeiro sejam esquecidos e aconteçam novamente. O outro eixo é o de fortalecimento. A democracia que queremos não está dada e está longe de ser uma realidade concreta para os brasileiros. Sabemos que suas falhas amplificam a descrença das pessoas na política e no modelo democrático em si. Portanto, é fundamental agir para que essas falhas sejam sanadas e que a democracia se torne cada vez mais participativa, transparente e capaz de garantir e promover direitos para todas as pessoas, independente de quem elas são. Um exemplo disso é a campanha Câmara Aberta, que estamos promovendo com a sugestão de propostas práticas para uma reforma na participação social, na tomada de decisões legislativas, para que nossa política seja cada vez mais representativa e em diálogo com os anseios da população. O que o pacto propõe, como o próprio nome da nossa rede evidencia, é que é necessário um verdadeiro pacto, um compromisso dos diferentes lados da sociedade e do espectro político para garantir os pilares fundamentais que garantem comunidades livres, ativas e pujantes na construção de um projeto de mundo mais justo, sustentável, pacífico e próspero. Mais do que nunca, é fundamental que cada vez mais pessoas tenham a real compreensão dos riscos que corremos. O autoritarismo não é um problema do passado, mas uma realidade que ainda nos ronda e assombra, buscando raptar o poder para o benefício de poucos, sob o sacrifício violento de muitos, em especial das minorias historicamente marginalizadas. Defender a democracia é garantir que todos os lados possam disputar pacificamente, na arena das ideias, seu espaço de representação e assegurar que os direitos garantidos na nossa Constituição não sejam apenas palavras bonitas, mas uma realidade na vida de mulheres e homens em sua vida cotidiana. Eu acho que a fala do André, logo no início, quando ele fala que a sociedade civil fortalece a democracia e a democracia fortalece a sociedade civil, eu acho que esse final agora também, que ele fala que garantir que todos os lados possam disputar pacificamente na arena das ideias o espaço de representação, é um pouco do resumo de tudo que a gente veio conversando até aqui pelo viés do meio ambiente, né? E aí eu queria perguntar para vocês quais são os principais grupos que hoje se engajam em debates sobre clima e meio ambiente no Brasil, na visão de vocês, e se ainda há desafios estruturais a serem superados para o acesso desses grupos aos espaços decisórios, algo que a gente veio falando aqui, né? Já é muito difícil ter essas pessoas também, esses grupos dentro desses espaços de tomada de decisão, mas quais são os desafios para vocês estruturais e quem são esses agentes que podem fazer esse tipo de trabalho? Muito interessante, assim, ouvir a fala do André, e acho que a gente está super alinhado mesmo, assim. Quando a gente pensa em quais são esses grupos que talvez precisassem de maior representação para poder tentar fazer avançar essa agenda, a gente não tem como deixar de falar da sociedade civil, seja a sociedade civil que é considerada organizada ou não. A sociedade civil tem se engajado muito no debate sobre meio ambiente e clima, até porque é quem está sofrendo na ponta os principais efeitos das mudanças climáticas. Obviamente que dentro da sociedade as pessoas não vivem os efeitos da mesma maneira. E é por isso que você tem esses grupos que, porventura, estão mais à frente ou menos à frente dos debates por justiça climática. Ou seja, tem grupos que sofrem mais pelas mudanças climáticas, que são as populações vulnerabilizadas, racializadas, povos indígenas e comunidades tradicionais, que, por um lado, são grupos que não têm contribuído de sobremaneira para a gente viver essa crise agravada do jeito que a gente está, porque não são os grupos que estão emitindo os gases de efeito estufa, mas, por outro, são os grupos que estão sofrendo mais por isso e têm desafios estruturais que já conviviam antes desse agravamento muito forte, né, e cada vez mais acentuado da crise climática, e que com esse acentuamento dos efeitos da crise climática acabam que são mais violentados, são mais atingidos por conta da falta de acesso a políticas públicas historicamente. Então a crise climática ela afeta a saúde, a crise climática ela afeta a educação, a crise climática afeta a segurança alimentar. Você pode pegar aí, por exemplo, os relatórios do Centro Brasileiro de Justiça Climática que apontam a relação entre saúde e crise climática, entre segurança alimentar e crise climática, mas ao mesmo tempo você pode olhar para o caso do Rio Grande do Sul ou das secas na Amazônia e perceber que quando você tem um estado de seca muito grande, as comunidades ficam isoladas porque os rios estão secos. Isso impacta o acesso a medicamentos, o acesso à alimentação, o deslocamento, né, e transporte das comunidades. Você pode também entender
que essa crise climática, né, o avanço do desmatamento, traz uma questão de insuficiência hídrica que afeta não somente as pessoas e comunidades, mas afeta o próprio setor produtivo, afeta o setor energético. Então, o que a gente pode perceber é que a crise climática ela afeta sistemicamente diversas pessoas e setores e que, por conta disso, é importante que todos esses setores estejam juntos para procurar combater a crise climática e avançar em relação a ela. Lívia, quem são para você esses grupos que engajam em debate sobre clima e meio ambiente e quais são esses desafios estruturais que ainda precisam ser superados? Acho que a gente tem, de forma geral, uma possibilidade, uma oportunidade de, a partir da agenda climática, de reunir várias pautas que não são tão tradicionais da pauta somente ambientalista. Acho que a gente vem num momento também, no momento em que a gente enxerga a questão de clima indo muito além, extrapolando os muros, né, do que a gente tradicionalmente exercia enquanto participação social, para lidar com questões relacionadas à poluição do ar, água, resíduos e etc. E como o clima tem essa transversalidade tão grande, a gente convidou, de certa forma, outros grupos sociais, que representam grupos sociais, inclusive, que não necessariamente aqueles originalmente ligados à questão ambiental, a construírem soluções. Ao mesmo tempo, acho que a gente pode destacar também uma aproximação cada vez mais importante de grupos de pensamento, de conhecimentos e de saberes. Me refiro à academia, me refiro a think tanks, me refiro a centros de pesquisa que também têm sido convidados aí a participar de uma conversa importante sobre clima. Para além disso, acho que tem um papel fundamental da filantropia, né, de fortalecer esses espaços, ou a possibilidade, né, de participação desses grupos sociais nesses espaços de participação, e também um conjunto de organizações do setor privado, muitas vezes investimento de impacto, ou mesmo a atuação de grandes empresas que estão pensando em soluções. Ao mesmo tempo, Gabriela, só para concluir a minha resposta, eu acho que ainda a gente não conseguiu ultrapassar a simples, entre muitas aspas, participação de alguns grupos. Acho que a demanda presente esses grupos querem estar desde o início da formulação das soluções, das políticas, dos processos, e não simplesmente sentando numa cadeira e sendo ouvidos. Você falou sobre o engajamento, né, de públicos. Eu acho que aqui no Brasil tem um ponto importante quando a gente fala de engajamento de público, não necessariamente num lado positivo agora, que é justamente o fato de que a gente tem hoje um Brasil muito marcado por disputas e tensões entre opostos ideológicos e que engajam muitas pessoas nas conversas e muitas vezes, principalmente quando o assunto é clima, provocam uma distração muito grande na hora da gente falar sobre esse assunto, defendendo essas ideologias. Vocês acreditam que essa dificuldade de diálogo estabelecida por essas disputas e tensões ideológicas, elas também são desafios para a gente conseguir avançar o debate público sobre clima e meio ambiente, uma vez que a gente acaba se colocando sempre em posições opostas dentro da sociedade e com uma dificuldade muito grande de enxergar um caminho único, sendo o clima e o meio ambiente algo completamente fundamental? Eu acredito que a discussão sobre meio ambiente e clima está ficando cada vez mais nítida de que não é uma discussão de direita ou de esquerda, é uma discussão societária, porque todos os setores e todas as classes têm sofrido esses impactos, e não só no sul global, mas também nos países do norte global, anexo 1 lá da UNFCCC, que são os países que se desenvolveram por primeiro muito com base na exploração desses recursos naturais. Então, você tem diversos casos de grandes efeitos climáticos extremos em países do norte global, na Europa, nos Estados Unidos. Então, acho que a gente está caminhando para que a sociedade veja cada vez mais nitidamente que não se trata de uma questão de direita ou de esquerda. Algumas pesquisas também feitas no Brasil têm apontado por parte dos eleitores que eles observam que a crise climática é um problema que precisa ser endereçado e que é uma realidade e que isso deve também estar nas mesas dos parlamentos e dos governos. Então, acho que esses são bons sinais de avanço. Obviamente que como o agravamento da crise tem sido muito mais rápido, inclusive do que alguns cientistas e alguns painéis do IPCC têm dito, era preciso que esse alinhamento
acontecesse de uma maneira mais acelerada, mas acho que a gente pode considerar que a gente já teve alguns avanços. E um outro ponto, eu acredito também que essa discussão sobre meio ambiente e clima pode ser um caminho para o aprofundamento e para o fortalecimento da democracia, né? Pode ser um caminho de localização de pontos sinérgicos entre os diversos setores e os diversos interesses que estão na mesa, porque essa é a necessidade dos nossos tempos. E aquelas democracias que melhor conseguirem avançar nessa localização de sinergias entre os muitos setores da sociedade, elas vão ser melhor sucedidas no combate à crise climática. Só para complementar com alguns pontos em relação ao que o Ciro trouxe, acho que estamos num momento em que é muito visível, hein? Na medida em que a gente enfraquece a democracia, a gente tende a tensionar cada vez mais as polarizações em torno de temas como clima e alguns outros que trazem sua ideologia tão forte para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida política. Eu gosto muito de um pensamento de que a gente deveria vencer as polarizações em relação ao clima e pensar em polaridades. Polarização significa que a gente está anulando o polo oposto, polaridade significa que a gente está se abrindo para dialogar com esses polos e não necessariamente com a necessidade de um consenso, mas uma necessidade de convergência de que sociedade é essa, de que política é essa, de que exercício de cidadania é essa e, obviamente, de que futuro para o Brasil a gente está falando. Bom, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem. Qual seria a reflexão que vocês gostariam que quem ouviu a gente até aqui levasse desse episódio? Acho que além do papel de cada um, quando a gente fala, por exemplo, sobre eleição de quem vai nos representar nos poderes como um todo, de cada vez mais se informar com informações de qualidade sobre o que vem acontecendo e como a gente deveria estar se posicionando em sociedade, o que vocês gostariam de deixar para quem nos ouve até aqui como mensagem de toda essa nossa conversa? Minha mensagem principal sempre vai ser, Gabriela, não vamos desprezar essa construção democrática que temos no nosso país. Isso significa que a gente pode conviver melhor com os efeitos das mudanças climáticas e a gente pode ter mais oportunidades e caminhos de desenvolvimento para todos os grupos, né? Acho que a questão climática ela agrava muitas das nossas mazelas enquanto país. Estou me referindo a questões de direitos indígenas, a direitos de populações negras no país e tantos outros grupos que historicamente não têm se beneficiado de uma riqueza que está dada do nosso país. Então, eu também, como muito apegada a questões de conhecimento, saber, né, e, de certa forma, de uma vastidão aí de informações que a gente tem sobre o nosso país, sobre nossa história, que a gente não perca de vista, mas também se prepare cada vez mais para enfrentar essa crise climática que está agora mais do que nunca na nossa vida. Ciro, e você, em tempos tão desafiadores de democracia, o que você gostaria de deixar para quem nos acompanha até aqui? Acho que a democracia é uma arte e um exercício. Ela é uma arte porque ela tem um efeito que é público, que é um efeito muito visível de participação social, de garantia de liberdade, de transparência e acesso a dados, de garantia de direitos, mas ela também tem um efeito que parece que é invisível, mas é da relação entre as pessoas, entre si, do fomento de respeito, do fomento de empatia, de afeto. Então, quando a gente pensa numa sociedade que consiga enfrentar seus grandes desafios, a gente tem que considerar que os desafios são dados ao público, ao privado, e nos desafios intersetoriais, mas também interpessoais. Então, acredito que a democracia é o melhor caminho que se pode seguir e que todos nós ganhamos com o ambiente democrático. Ciro Brito, analista sênior de políticas do clima no Instituto Socioambiental ISA. Muito obrigada, Ciro. Um prazer receber você aqui. Muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Lívia. Foi ótimo ter essa conversa com vocês. Também quero agradecer a você, Lívia Pagotto, gerente sênior de conhecimento do Instituto Arapiaú e secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. Um prazer gigante te receber aqui também, Lívia. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada, Ciro. Que a gente tenha muitas mais conversas sobre isso. E é com essa discussão incrível que a gente chega ao fim da 4ª temporada do Conexões para Convergir. Eu espero que você, assim como eu, tenha entendido como a democracia e a sustentabilidade podem caminhar juntas para a gente enfrentar os desafios do nosso tempo e construir um mundo muito melhor. A mensagem que fica é muito clara de que enfrentar a crise climática não é só uma questão ambiental, mas também um chamado para a gente fortalecer as nossas instituições democráticas, promover cada vez mais o diálogo e construir um futuro que seja sustentável, baseado na equidade e na justiça social. É um caminho desafiador, a gente sabe disso, mas a transformação é possível quando governos, empresas e cidadãos trabalham juntos
em prol de soluções coletivas. Quero muito agradecer a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui e ainda também, obviamente, a vocês, os convidados e todos os outros que participaram aqui da nossa temporada por essa troca rica de ideias e de reflexões. Você pode ficar atento às novidades do Conexões para Convergir, porque a gente segue conectando temas essenciais para criar convergências entre meio ambiente, soberania e segurança. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, vale a pena dar o play neles, porque tem bastante conteúdo interessante e relevante para você ouvir. O Conexões para Convergir segue disponível no Spotify e no YouTube. E claro, se você gostou desse episódio, compartilhe o link com quem você sabe que também vai se interessar por essa conversa. E claro, deixa também a sua avaliação no tocador de podcasts onde você está ouvindo esse episódio agora. Pode deixar por lá suas dicas, suas sugestões e os seus elogios. Esse podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima, com o apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A pesquisa e a checagem técnica de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. A identidade sonora é de Isaías Alves, da Pulsar Records. E na equipe de comunicação temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. Eu sou a Gabriela Viana e aguardo você na próxima temporada do Conexões para Convergir. Até lá!